Oi, gente. Parte 2 do nosso vídeo sobre revisão orgânica, tá bom? Hoje, agora, a gente vai falar sobre nomenclatura dos hidrocarbonetos, tá? Hidrocarbonetos. Bem, tá vendo essa tabelinha aí? Então, infelizmente, vocês vão ter que decorá-la, tá? Mas, de tanto vocês usar, vai ficar craque. Então, quando eu tenho um carbono, por exemplo, o CH3, eu vou chamar ele de match, porque ele tem um carbono. Quando eu tenho essa estrutura aqui, com dois carbonos, CH3, CH3, eu vou ter o etano, et, porque eu tenho dois carbonos, e assim por diante. Porém, se eu tiver essa ligação, essa estrutura aqui, ó, com uma dupla ligação, tá vendo? Eu tenho dois carbonos, então ainda vai ser et. Porém, eu não tenho uma dupla, então eu vou usar o en. Então, esse vai ser eteno. O en por causa da dupla ligação. Então, quando eu pego uma molécula orgânica, eu vou estar sempre tendo que fazer esse check-out de quantos carbonos ele tem, se ele tem ligação simples, dupla ou tripla, se ele tem função orgânica, no caso se tiver. Por quê? Porque eu vou ter que nomear ele de acordo com a estrutura dele. Por exemplo, se você falar para mim que você tem um propano, como eu vou saber montar a molécula do propano? Então, eu vou ver, prop quer dizer que tem 3 carbonos. 3. An quer dizer que eu só tenho ligação simples. Então, vai ficar assim, CH2 aqui, CH3, CH3. Esse daqui vai ser meu propano. Então, essa é a importância da nomenclatura. Eu preciso ler qualquer nome, qualquer hidrocarboneto e saber montar ele, tá bom? Outra coisa que é importante falar é que, assim como eu tenho a nomenclatura para a cadeia principal, eu também tenho para ramificação. Então, aqui no caso, quando eu tenho CH3, eu tenho um metil. Quando eu tenho CH2, CH3, eu vou ter um metil. CH2, CH2, CH3, eu não vou ter 3 carbonos, então eu vou ter o propil. Agora, quando eu tenho o propil, só que a minha ligação vai estar a partir desse segundo carbono, então eu vou ter o isopropil, ele vai ser assim, ó, em linhas, tá bom? E 4, eu vou ter o N-butil, tá? Tem o sec-butil, que também vai estar no segundo carbono, tá? Vai ser assim, ó, vai estar no segundo carbono, esta ligação, CH2, CH3. Então, quando eu tenho propil ou butil, vai depender de onde que ele vai estar ligado na cadeia principal, tá bom? Sec-butil porque tá no segundo carbono. E assim por diante. Depois, qualquer coisa, deem uma olhada nos slides do ano passado, que a gente também falava sobre isso. Então, aqui eu vou deixar, pra vocês tirarem um print para depois anotar. E a minha ideia é que agora a gente faça um exercício, que a gente comece a nomear aqui. Então, vamos lá. Nesta estrutura aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, certo? Voltando lá, a gente tem que 5 é pente. Então, aqui, pente, certo? Só tenho ligação simples, né? Então, eu vou usar o an. Então, pentano para finalizar o nome dos hidrocarbonetos, tá? Quando vai mudar essa terminação é quando a gente tiver uma função orgânica. Agora, vamos aqui, ó. No segundo, eu tenho 1, 2, 3. Por que eu comecei a contar da segunda, da dupla ligação? Se eu contasse daqui, ó, 1, 2, 3, estaria errado. Por quê?
Porque na química orgânica eu vou ter grupos de prioridade. Então, primeira prioridade é quando eu tenho função orgânica, FO. Segundo é quando eu tenho dupla ou tripla ligação. E terceiro vai ser a ramificação, tá bom? Então, se eu tiver uma função orgânica, eu tenho que contar o carbono o mais próximo dela, tá bom? Então, aqui, 1, 2, 3, então vai ser prop, certo? Prop ali. Tenho dupla ligação. Onde ela tá? Ela tá no carbono 1, certo? Então, eu vou colocar 1, porque tá no carbono 1, eno. Então, vai ficar propeno, tá bom? Essa daqui. Aí, aqui é uma cadeia fechada. Então, a gente vai... Cada vértice dela tem um carbono. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é X. Então, X. Só tenho ligação simples. Então, é AN. Hexano. Tá bom? E nesta aqui, o que vai acontecer? A gente tem grupo de prioridade, que é a ramificação. Então, a gente vai começar a contar a partir dela. 1, 2, 3, né? Não, coloquei errado. 3, 4. 4. Só que olha o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho duas ramificações. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é indicar onde elas estão. Então, elas estão no carbono 2, certo? Aqui. Então, eu vou colocar 2,2. Não tenho 2, então eu vou colocar aqui, ó, qual era o nome dessa ramificação? CH3, a gente tem que é o metil, tá bom? Então, 2-dimetil. Tenho 1, 2, 3, 4 carbonos, então é but, tá? But. Só ligação simples, então é AN. Então, vai ficar 2,2 dimetilbutano, tá bom? Se eu tivesse três ramificações aqui, por exemplo, uma no quarto, eu ia colocar 2,2,4 dimetilbutano, tá? Sempre indicando em quais carbonos tá as duplas e onde está as ramificações, tá bom? E é isso aí, pessoal. Parte de hidrocarbonetos, nomenclatura finalizada. Próxima aula, funções.